Números 25. E persistiu com grande pastor, assentou em árvores espinheiras. E o povo rompeu a ser promíscuo com as descendentes do antepassado. E elas chamaram o povo para as ofertas de carne dos salvadores delas. E o povo consumiu e se curvou aos salvadores delas. E persistiu com o grande pastor, juntou-se a Senhor de escancarar, e o nariz de salvação esquentou contra, persistiu com o grande pastor. E salvação falou ao tirado, dizendo: Pegue todos os cabeças do povo e enforque eles para salvação diante do sol. E o nariz esquentado de salvação vai retornar, te persistiu com o grande pastor. O tirado disse aos sentenciadores, te persistiu com o grande pastor: Matem homem aos homens dele que se juntaram a Senhor de escancarar. E veja, um dos homens dos descendentes do persistiu com o grande pastor entrou e fez aproximar aos irmãos dele a do briga, aos olhos do tirado e aos olhos de toda a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor. E eles estavam chorando na abertura do momento. E demanda que poupa, descendente do grande pastor ajudou, descendente do grande montanha, o operador de purificação viu. E ele se ergueu do meio da reunião e pegou uma lança na mão dele. E entrou após o homem de persistiu com o grande pastor, para dentro da tenda, e perfurou aos dois, ao homem de persistiu com o grande pastor e a mulher até a vagina dela. E a batida foi parada de sobre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Agora aqui, como que eu cheguei nessa palavra? A raiz dessa palavra é no sentido de perfuração, e ela é a diferença entre o macho e a fêmea. Então, um lugar de perfurado ou de perfurar, do qual é a diferença entre o homem e a mulher, só pode ser o órgão genital feminino. Então, a palavra mais correta que eu pensei foi essa, tá? Nas Bíblias tradicionais vocês vão ter ventre, mas o ventre não tem esse mesmo sentido de algo de perfurar ou perfurado ou a ser perfurado. Então, fica inconsistente. 9. E os que tiveram fim na batida foram 24.000. E salvação falou ao tirado, dizendo: Demanda que poupa, descendente do grande pastor ajudou, descendente do grande montanha, o operador de purificação. Fez retornar a minha quentura de sobre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Em ele arder com o meu ardor no meio deles. E eu não finalizei os descendentes do persistiu com o grande pastor no meu ardor. Portanto, diga: Veja, eu dou a ele o meu corte em acordo de completude. Lembrando que completude é a real tradução da palavra paz, porque ela é muito mais do que apenas paz. Ela é algo que te deixa sentir completo. E aí que nós agora que eu vou entrar na questão disso aqui. Porque diante do encaixe entre o que ocorre na intimidade entre o homem e a mulher, ao órgão genital masculino entrar no órgão genital feminino, há-se uma completude. E esse gesto também é considerado como um dos maiores prazeres carnais que a pessoa pode ter. Por isso que é um dos motivos que eu acho que isso encaixa a completude que vem da salvação. De quando você ora e você recebe ele no coração. É como se você estivesse conectando, né, o homem, que é salvação, à humanidade. Então, é por isso que a promiscuidade ela é tão desconsiderada neste meio, porque você está colocando qualquer coisa no seu coração. É a mesma questão e é por isso também o encaixe da idolatria. Porque a idolatria é quando você coloca algo no seu coração que não pertence ali. Porque o lugar do seu coração é salvação. E o lugar, tanto
do homem quanto da mulher é o parceiro, e isso se encaixa à humanidade. A parceria da humanidade é com salvação no coração. Então, tem esse grande encaixe por trás disso. 13. E vai ser para ele, e para a semente dele, após ele, um corte em acordo de operação de purificação de épocas, porque ele ardeu pelo Salvador dele, e fez revestimento sobre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Lembrar que fazer revestimento é a palavra expiação ou propiciação nas Bíblias tradicionais, mas ela é literalmente o verbo revestir. Isso é usado quando Noé reveste a arca de piche. Então é um revestimento e faz sentido, porque é como se você ficasse revestido por uma camada protetora, que seria e essa camada protetora seria como se fosse um verniz, né? O sangue de Cristo seria o verniz sobre as falhas que tem em superfície. 14. E a fama do homem de persistiu com o grande pastor, o golpeado, que foi golpeado com a do briga, era meu canto, descendente do desvalorizado, elevado de casa de antepassado dos do ouvido. E a fama da mulher do briga golpeada foi minha enganadora, descendente do rocha, cabeça de povos, de uma casa de antepassado em briga. Foi ele. E salvação falou ao tirado, dizendo: apertem os de briga e golpeiem eles, porque eles apertaram vocês com as trapaças deles, com que trapacearam vocês sobre a fala de escancarar, e sobre a fala de minha enganadora, descendente do elevado de briga, irmã deles, a golpeada no dia da batida sobre a fala de escancarar. Só que nós temos outra coisa também. Então, resumindo, né, aqui foi isso. Eles começaram a fornicar, a cometer fornicação entre os do persistiu com o grande pastor e os do briga. E aí teve esse afrontamento e eles acabaram. Mas é que eu tenho dificuldade em falar sobre esse assunto, porque eu acho que é polêmico e é muito facilmente mal interpretado. De falar disso, dessa conexão entre Deus e a humanidade, onde Deus é o homem e a humanidade é a mulher, e a representação que isso tem fisicamente, onde o homem aqui representa Deus, não que ele é Deus, mas é na ilustração dessa dinâmica de entrar um no outro. Então, assim como Deus entra no coração da humanidade para ter completude, a coisa toda se completar, o homem também entra na mulher para ter completude da carne e a coisa toda se completar, né? Cada homem com a sua mulher, assim como Deus tem a humanidade e a humanidade é uma, o homem e a mulher também, né? Cada homem com a sua mulher. Então, e o que acontece? Ao interagir um com o outro, tem um grande prazer, que, ao meu ver, também é simbólico daquele o grande prazer que as pessoas têm em oração, que muitas vezes você vê em pessoas chorando, em lugares e tudo, né. Se você começar a analisar essa cena e a outra cena, você vê que a semelhança é muito grande entre o que ocorre nos 2 atos, tá. Eu não vou citar tudo aqui, porque eu tenho vergonha, tá. Mas é mas é mais ou menos nesse sentido, né. Lembrar que o maior prazer que nós temos em carne é esse, e o maior prazer que nós temos de forma inspirada de Deus também é esse, é nessa ligação de quando Deus entra no coração da pessoa e nós sentimos aquele grande prazer, e do gesto que fazemos entre homens e mulheres, onde tem o grande prazer, né, que
Muitos de nós. Mas é isso, tá? Espero que eu consiga explicar. Devo ter ficado vermelho. E aí nós entramos nessa questão da promiscuidade. O que seria promiscuidade? Seria você abastecer o seu coração, seria o simbólico, do abastecer o seu coração, colocar algo no seu coração que não pertence ali, da mesma forma que aconteceria com o gesto íntimo, de intimidade entre o homem e a mulher. Você colocar uma pessoa ali que não pertence ali, ou uma pessoa ali que não é sua, né. Esse, ao meu ver, é o encaixe. Um dos motivos da promiscuidade, da coisa toda, o encaixe via parábola simbólico do gesto todo.